Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Dependência Química e Saúde Mental. E claro que hoje nós vamos falar sobre atualidades, sobre um assunto que todo dia você encontra nos jornais, nas rádios, na televisão, sobre as manifestações que estão ocorrendo no Brasil nesse período pós-eleições. E eu estou aqui hoje com a deputada Janaína Pascoal, deputada estadual. Muito bem-vinda, deputada. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, uma honra sempre. E eu, antes de passar para os nossos convidados, eu já vou começar conversando com a senhora. Eu quero uma orientação sobre o que está acontecendo, afinal, nas ruas, que está todo mundo se perguntando, parece que as pessoas estão com um sentimento meio sem entender o que está acontecendo, essas manifestações, as pessoas vão todo dia às ruas, vestidas com a camisa do Brasil, não é por causa da Copa, é por uma questão social, né? Porque eles estão indignados com alguma coisa. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, afinal, o que eles estão reivindicando. Então, veja, usar a camisa do Brasil, a bandeira, eu acho positivo, né? Eu sou extremamente patriota, sempre fui, então não vejo grandes problemas com isso. O que tem me preocupado é o grau de envolvimento emocional e psicológico destas pessoas e o pleito destas pessoas por algo que não é juridicamente possível, porque muitas estão concentradas em frente à Assembleia. Eu tenho um mandato assim muito aberto à população, as pessoas entram na Assembleia, eu praticamente moro na Assembleia, então eu atendo as pessoas, e eles acreditam realmente que as Forças Armadas podem fazer alguma coisa, né? E aí eles se apegam a uma leitura equivocada do artigo 142 da Constituição Federal, e eles acreditam, essas pessoas acreditam que os portões ali vão se abrir, que o exército vai sair e vai impedir o Lula de assumir a presidência da República. E esse pleito, essa esperança que alguém colocou na cabeça deles, ou que eles criaram, ela não é factível, ela não é real, entende? Então isso tem me preocupado. E quando eu explico para estas pessoas, ou as que entram no meu gabinete, ou as que me escrevem, mandam os WhatsApps, mandam e-mails, telefonam, me encontram no supermercado, por exemplo, o que eu explico para elas é que não adianta elas ficarem nas ruas, né, indefinidamente, porque algo que é impossível de acontecer não acontecerá porque elas estão nas ruas. E, em regra, elas dizem o seguinte: mas, doutora, não está escrito na Constituição que todo o poder emana do povo? Falei, está. Só que até a gente tem que saber até pedir. Sim. Até porque, né, este povo que está na rua quer isso. Mas tem um outro povo que não está na rua que quer outra coisa. Então, assim, não é porque vocês estão nas ruas que vocês têm mais força do que aquele outro povo. Porque, de repente, se acontecer alguma coisa, esse outro povo também vai sair. Sim. Então a gente tem que entender que é um país plural, né? E que seria, na minha leitura, eu não sou médica, né? Sou advogada, estou deputada. Seria interessante que essas pessoas começassem a conversar com pessoas que pensam diferente delas, assim, e se permitissem ouvir essas pessoas. Porque não adianta você dizer assim, mas eu não conheço ninguém que votou no Lula, então é óbvio que é fraude. Se você só conversa com o seu grupo de WhatsApp e com as pessoas que estão ali na porta do quartel. Então tem que fazer uma experiência, né? Se tem filhos mais jovens que não comungam da mesma ideia, ouvir os filhos, convidar os amigos dos filhos, sabe? Se tem um irmão que se afastou por uma questão ideológica, chamar esse irmão, acho até que seria saudável para reaproximar, mas chamar esse irmão e pedir para ele falar em quem ele votou, por que os amigos votaram, porque essas pessoas se fecharam num mundo, num pequeno mundo, e elas estão acreditando que essa é a realidade de todos, e não é. E eu quero aqui dizer, com toda clareza, que eu nunca votei na esquerda, eu não votei no Lula, mas eu conheço muitos eleitores do Lula. Muitos, inclusive eleitores que em 18 foram eleitores de Bolsonaro.
Isso é importante dizer. Não estou falando de petistas. Estou falando de pessoas que votaram no presidente Bolsonaro em 2018, como eu votei, e que desta vez votaram no Lula, em quem eu nunca votei. Entendeu? Sim. Agora eu quero falar com a doutora Valéria Rocha Brasil, ela que é psicóloga, doutora em psicologia clínica e diretora do Instituto Rocha Brasil. Me diz uma coisa, doutora. Do ponto de vista psicológico, o que a senhora acha que está acontecendo no Brasil nesse momento? Bom, eu só posso falar realmente desse olhar, sabe, Vanessa? Porque o que eu percebo? As pessoas que estão nas ruas, elas estão clamando por serem ouvidas. E serem ouvidas em quê? Na verdade, que elas estão acreditando, como todos nós, seres humanos, construímos verdades. Independente, eu não estou dizendo que elas são verdades criadas por elas ou não criadas, não é nada disso. Todos nós temos nossas crenças. Então, as pessoas estão lutando porque elas estão se sentindo roubadas, elas estão se sentindo injustiçadas, elas estão clamando para que, diante dessa sensação, elas estão gritando por ajuda. Então, o que acontece? Quando você pensa num sistema familiar em que tem um determinado membro que grita dizendo, gente, tá errado isso daqui, esse sistema está errado, a postura que um sistema familiar patológico ou uma sociedade patológica faz é o quê? Calar, seja quem for que esteja clamando por ajuda, através de rótulos. Então, se é numa família, aquela pessoa que grita, seja de que maneira for, no dependente químico, estou usando drogas, eu estou gritando por ajuda. Eu estou falando, tem alguma coisa errada nesse sistema, eu preciso de ajuda. Como é que um sistema patológico vai fazer com o dependente químico? Vai querer calar. Como? Dizendo, ele é drogado, ele é louco. E bota um rótulo na testa da pessoa para calar essa pessoa e manter o sistema patológico. Aí essa pessoa que está sendo calada fica com mais raiva ainda e grita mais ainda de um jeito ou de outro. Isso é num sistema familiar. Se a gente for pensar no sistema social, o que está acontecendo agora é isso. Então, as pessoas estão clamando, estão dizendo, esse sistema está errado. Seja lá qual for a crença deles, de erro, de não erro, está dizendo, esse sistema está errado, está patológico. E eu corroboro, nosso sistema social nacional está patológico, isso é fato. Isso eu concordo. Aí eles estão gritando e pedindo ajuda. Aí o sistema, para manter o status quo, o que faz? Rotula. Seja qual for o nome, antidemocrático, loucos, alucinados. E o que isso reverbera no grupo? Mais raiva, mais indignação e mais grito. E aí vira um círculo vicioso. Então, nós estamos vivendo um sistema patológico que não é só verde e amarelo, é um sistema como um todo, mas uma cor diz que eles são patológicos por causa da dualidade. Uhum. Então, essa dualidade está fazendo o quê? Está fazendo com que as pessoas sejam caladas e rotuladas de loucas, ou antidemocráticos, ou seja qual for o nome que você queira dar. Essa é a pior forma de você ouvir o clamor, seja de um indivíduo, seja de uma coletividade. Isso gera, sabe o quê? Isso gera raiva, ou seja, piora a situação. Isso gera desânimo. Isso gera depressão, aí começam as patologias, porque as pessoas começam a perceber que elas não estão sendo ajudadas, entre aspas, né? Pode chegar uma hora em que as pessoas dizem assim, não, estão todo mundo nos enganando, afinal, quem vai nos ajudar? E aí vai gerando depressão e pode gerar patologias graves quando a pessoa não vê saída, entendeu? Inclusive impulsividade. Ações impulsivas. Aí quando tem alguma ação impulsiva, vai lá alguém e diz, tá vendo como ele é louco? Tá vendo como eles são arruaceiros, antidemocráticos? Seja qual for o nome que você queira
taxar. Então, não está certo o que está acontecendo no nosso país sob o ponto de vista, eu só posso falar sobre o ponto de vista de saúde mental. É muito patológico e não é só um lado patológico. O sistema está patológico. Nós precisamos abrir espaço para que haja um diálogo. Quando uma família vai no meu Instituto Rocha Brasil e fala, a gente veio aqui para ajudar o louco, aí a primeira coisa que eu faço é distribuir a patologia para o sistema familiar. Ou seja, eu digo o seguinte, puxa, parabéns, louco. É através da sua loucura que você está trazendo o sistema patológico para rever o seu funcionamento. Interessante, né? Agora eu quero saber do senhor, Dr. Cláudio Jerônimo, nosso convidado aqui também do programa, ele que é médico psiquiatra, doutor em ciências pela Unifesp. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom, eu concordo com a Valéria, né, de que o sistema, né, precisa ser revisto, né? Nós estamos vivendo uma dualidade, né, que é extrema, né? Então, se você está de um lado, você está no extremo. Se você está do outro lado, você está no extremo do outro lado, né? Isso também gera rotulações que as pessoas não gostam disso, né? Esses mesmos rótulos, né, que a professora Valéria coloca, né, ele está sendo feito em todos os brasileiros, né? E isso gera raiva, gera vontade de ir lá e dizer não quero esse rótulo, né? Agora, eu acho também que existe um efeito, né, de que quando você vê um determinado grupo indo para um lugar, né, e você convém com uma liderança que convença esse grupo, né, existe uma tendência de mais pessoas irem para lá, né? Imagine na 25 de março, você vê uma loja cheia de pessoas, ou numa barraca da 25 de março, todo mundo lá, né? Naturalmente, as pessoas, mesmo sem saber o que está acontecendo, né, elas ficam lá, elas querem ir lá. Algumas vêm, se interessam e continuam, outras vêm e saem, né? Então eu acho que também isso está acontecendo, né? Tem pessoas que acreditam, né, nessa dualidade extrema, como a doutora Janaína falou, né, que é impossível, né, do ponto de vista legal, né, que não vai acontecer, mas elas têm uma crença firmemente estabelecida de que é possível, né, e elas tendem a seguir essa linha, né? Doutora Janaína. Tem um ponto que eu queria destacar, especialmente da fala da doutora, que é o seguinte: quando essas pessoas são caladas, a situação se agrava. Então é interessante entender o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando e buscar esclarecer. E aí eu faço assim um ponto de conexão com a decisão do ministro Alexandre, quando ele aplica uma multa de 22 milhões aos partidos que questionaram a eleição. E ao fazer isso, ele acaba, não sei se ele percebe, mas ele acaba confirmando as hipóteses daquelas pessoas. Olha aí, tá vendo? Nós estamos dizendo que tem algo errado, que é a ditadura do judiciário, que teve fraude, porque quem é que vai contestar diante do risco de tomar uma multa de 22 milhões?
Eu nem estou dizendo que o ministro esteja equivocado ao declarar a má-fé, não é isso que eu estou dizendo. Mas 22 milhões, né, é uma cifra que nunca houve, entendeu? Então, isso reforça. Então, acho que está faltando habilidade também nas muitas autoridades de entenderem, né, que não são golpistas que estão ali, né, que são uma parte do nosso povo. Entendeu? Deputada Janaína, a senhora não acha? A gente entende que as pessoas estão sendo chamadas, né, de antidemocráticas, mas a senhora não entende que houve uma série de arbitrariedades nesse período eleitoral por parte do judiciário? Eu vejo as arbitrariedades mais no período anterior, né? Então, algo que o povo questiona, e tem razão de questionar, só que passou um momento judicial apropriado, né? Passaram os instrumentos, a anulação das condenações do ex-presidente Lula, agora presidente eleito, muitas pessoas questionam. E eu questionei tecnicamente à época, por entender que eram condenações que tinham sido prolatadas conforme as regras e que o Supremo não deveria ter anulado. Mas o fato é que anulou. O fato é que ele ficou elegível, vamos dizer assim. Ele participou de todo o processo, entendeu? Sim. Então, assim, por mais que nós questionemos uma série de situações, o momento apropriado, os instrumentos jurídicos passaram. E houve um interesse do sistema político inteiro que o Lula concorresse. Sim. E desculpa, eu sei que eu vou desagradar muita gente, mas houve esse interesse, inclusive, por parte do presidente Bolsonaro. Porque ele acreditou que, tendo, vamos dizer assim, alguém muito polêmico do outro lado, que ocorreria de novo, como foi em 2018, uma aglutinação em torno dele. O que ele não imaginava, e eu procurei alertar ao longo de todo o processo eleitoral, é que o antibolsonarismo seria maior do que o antilulismo. Aí é que está a surpresa desse processo inteiro. Sim. Acho que ninguém esperava. Em 2018, todo o clima, todo o sentimento era de um antipetismo exacerbado, total. Só que com 4 anos de governo Bolsonaro, com as decepções de muitas pessoas, né, com desgaste normal de todo o governo, não estou aqui demonizando, mas o antibolsonarismo findou sendo mais forte. Eu ouvi muito mais gente dizendo, olha, eu voto em qualquer um menos no Bolsonaro, do que no Lula. Doutora Valéria, quer colocar alguma coisa a respeito disso que a doutora Janaína colocou? Quero. Bom, de novo, né? Eu sempre faço um olhar sob o ponto de vista psicológico. Então, o que eu percebo? Assim como quando eu recebo uma família, como eu falei para vocês, uma família que o sistema familiar está patológico. Então, e tem aquele que é o dito doente da família. E essa pessoa precisa ser calada. Essa é a primeira reação do sistema patológico que para manter a patologia do jeito que tá, para ninguém pensar no seu papel dentro da patologia. Só ele é que é o patológico, nós somos normais e tudo mais. Bom, prosseguindo o sistema patológico, o que acontece? O que as pessoas estão pedindo? Elas estão pedindo uma relação de confiança. Por quê? Porque num sistema familiar patológico existe muita dupla mensagem. Então eu digo assim, vou dar um exemplo, vai? Filho, não pode mentir, mas eu vou lá na hora que eu quero que você entre num determinado ambiente que é proibido para a sua idade, eu digo, filho, olha, diz que você tem tantos anos. Mas mãe, você não falou porque eu não podia mentir? Não, você pode mentir conforme a nossa conveniência. No final é isso que ela está falando. Num sistema social patológico acontece a mesma coisa. Muita mentira. Tanto é que uma das questões que mais falaram o tempo todo é fake news, fake news, fake news, né?
em inglês, é um termo em inglês para dizer mentira, mentira, mentira. Uhum. Bom, então o que as pessoas que clamam, que são os bodes expiatórios, hoje os bodes expiatórios são verde e amarelo. Então, o que eles estão clamando? Eles estão clamando por confiança. Eles querem confiar no sistema. Eles não estão confiando no sistema. Eles querem coerência no sistema e não a política da minha conveniência, como eu contei aqui a história da mãe que fala, não mente meu filho, mas quando me interessa eu minto. Sim. Então a política é a coerência que está se pedindo. Eles estão pedindo resgate de valores. O que são valores? Porque num sistema familiar patológico, os valores também ficam meio desequilibrados, ou seja, é tudo conforme a minha conveniência. Então, o que a gente precisa lutar? A gente precisa lutar para não discriminação. Por exemplo, discriminação não pode discriminar. Isso não quer dizer que nós estamos dizendo vale tudo, mas nós estamos dizendo não pode discriminar. Então não pode discriminar nem de um lado, nem do outro lado. E aí o que acontece num sistema social patológico? Se valoriza apenas uma classe. Então eu gosto de diversidade. Eu aceito diversidade, desde que você fale o que eu quero. Se você não falar o que eu quero, eu te rechaço. Mas isso não é dupla mensagem? Você gosta ou não? Você aceita ou não aceita a diversidade, entendeu? Então as pessoas que estão na rua estão pedindo para que isto acabe. Para que se você diga o seguinte, eu aceito a diversidade, mas se eu pensar diferente de você, você não pode me taxar de um nome, um rótulo qualquer, como por exemplo fascista, não é isso? Não, peraí. Então não me chama de fascista só porque eu penso diferente de você? Assim como não me chama de comunista só porque eu penso diferente de você. Então, é um sistema doentio em que as pessoas dizem assim, precisamos aceitar a diversidade. Principalmente os jovens, né? Sim. Os jovens, olha, a diversidade, nós temos que aceitar a diversidade. Mas ai dos pais que não concordam com o pensamento da diversidade. Acabou a diversidade. Sim. Não aceitam diversidade. É isso que as pessoas estão cansadas. É disso que elas estão falando. Nós não queremos um sistema mentiroso. Nós não queremos um sistema que vale tudo conforme a minha conveniência. Nós não queremos incoerência. Nós queremos respeito e queremos ser ouvidos. Porque senão fica paradoxal e incoerente. Nós queremos um sistema democrático, mas calamos a boca de quem fala diferente. Doutor Cláudio, como lidar com essa dualidade, já que nós estamos falando de um grupo bem grande de pessoas, né? Nós não estamos falando de um indivíduo ou de outro, nós estamos falando de grupos que, bem diferentes, pensam de forma diferente. Como lidar com esses grupos? Como é que a medicina vê isso? E como é que a gente poderia chegar a um consenso? Olha, eu não sei se precisa chegar a um consenso, né? Mas eu acho que é um problema de comunicação, né? Quando a doutora Janaína estava falando, né, que eles precisam, esse grupo precisa ser esclarecido, né? Eu lembrei de uma técnica que a gente usa principalmente com dependente químico, que se chama entrevista motivacional. O que é entrevista motivacional? É um estilo de comunicação, né, colaborativo, que estimula a reflexão, que não cala e nem rotula, né? Você deixa as pessoas, você esclarece as pessoas, né, através da reflexão delas mesmas, né? Então, quando você vai lá e você cala, rotula, né, você estimula o confronto, né? Essa mesma técnica aqui que eu estou falando da entrevista motivacional, né, na clínica, ela diz claramente o que você não pode fazer em uma comunicação é confrontar, porque confrontar aumenta a resistência das pessoas, né? Você precisa comunicar
colaborativamente, estimulando a reflexão, né? Eu acho que numa verdadeira democracia, né, isso devia acontecer pensando não na clínica, mas pensando na sociedade, né? E aí sim você estimula ou valida, né, a opinião de todos, né? Doutora Janaína, só pegando o gancho do Dr. Cláudio, que ele está falando dessa necessidade das pessoas falarem, muitas pessoas foram caladas durante as eleições, né? Tiveram contas derrubadas, contas de Instagram, contas de YouTube, as pessoas jornalistas que estavam habituados a dar sua opinião, né, sobre o que estava acontecendo no Brasil, eles tiveram suas contas derrubadas e, inclusive, empresários, né, tiveram contas derrubadas. Postagens completamente sem adjetivos, sem nenhum tipo de xingamento, porque eu realmente não gosto dessa maneira que as pessoas hoje fazem, né, de xingar, de desmerecer. Tiraram do ar postagens minhas, ou porque entendiam que era contra a ciência, né, porque eu sou contrária a você punir funcionários públicos porque desejaram não se vacinar. Então, assim, não sou contrária à vacina, eu sou contrária às punições. Sim. Derrubaram, né, quaisquer questionamentos que eu fiz ao longo aí da eleição, não pode, entendeu? Então, é mais um movimento do calar a divergência, sim, que acaba reforçando, né, essas crenças de que está tudo comprado, está tudo fraudado. Então, eu acho que é importante, né, as autoridades do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, elas fazerem uma reflexão, né, até que ponto essa maneira de agir não está reforçando, entendeu? Exato. Agora, falando aqui já como uma pessoa que é declaradamente não esquerdista, muito embora venha sendo acusada, né, de comunista pelos apoiadores mais ferrenhos do presidente, mas eu acho que a gente tem que começar a construir uma oposição qualificada ao próximo governo, tá? Eu sei que tem muita gente que votou no Lula iludida. Conheço vários. Não, porque o Lula mudou, porque o Lula agora é outro, porque agora tem o Alckmin. Gente, não se iludam. É PT, PSOL, PSOL. Lula é Lula, né? Com todas as ideias que sempre defendeu, com os planos que colocou em prática e que tentaram fazer de novo. Então a gente tem que ter uma oposição um pouco mais qualificada, né? Quando eu digo um pouco mais qualificada, desculpa, vou ser rude aqui. Não dá para querer fazer oposição a um grupo capaz como habilidoso como o da esquerda, indo para a porta do quartel pedindo para os militares tomarem o poder. Porque isso não pode acontecer. Mesmo eu que sou anti-PT, anti-Lula, anti-esquerda, eu jamais apoiaria os militares tomarem o poder numa sessão revival, entendeu? Num saudosismo. Desculpa, 64 não vai voltar, porque não pode voltar, porque nós vivemos um outro momento histórico. Então, quando esse grupo permite que a narrativa seja de que os opositores ao governo Lula querem a ditadura militar de volta, nós estamos nos afundando. Talvez eu tenha conseguido agora traduzir. Sabe, desculpa. Quem se opõe ao petismo, se opõe ao autoritarismo, se opõe à regulamentação da mídia, se opõe aos desvios de bilhões que ocorreram no passado próximo, não é gente que quer a ditadura de volta. Então essa direita tosca, está nos prejudicando. O presidente Bolsonaro acabou com a direita. Entendeu? Às vezes eu acho que eles foram contratados para isso. Porque é tanta incapacidade junta. Gente, não foi Lula que ganhou, foi Bolsonaro que perdeu. E se continuar nessa toada, aí é que nós estamos lascados, porque eles não sairão mais. E não será por fraude. Será porque ninguém quer ditadura de volta. Venezuela não é só a ditadura da esquerda, também é ditadura. Não, nós não queremos que o Brasil se transforme numa Venezuela.
o exército tem que fazer alguma coisa. Desculpa, gente. O exército apoiava lá o Hugo Chávez, entendeu? O Maduro. Tô desenhando. É um período complicado, né, doutora Valéria? A gente ter que lidar com essa situação, lidar com esses movimentos, lidar com essa frustração das pessoas, que na verdade está acontecendo, as pessoas estão frustradas e elas não querem aceitar o resultado das eleições, né? Veja, de novo, né? Qualquer afirmação única para uma questão complexa diminuir também o nível de complexidade. As pessoas estão não só se sentindo frustradas, concordo com você, muito frustradas, elas estão gritando porque estão se sentindo roubadas, manipuladas. Tudo isso as pessoas estão falando. Elas estão falando muito além do que simplesmente um sentimento de frustração. De novo, eu acho que o mais grave de tudo isso é nós não aproveitarmos essa oportunidade para entender a patologia do sistema. E como é que antigamente teve a luta antimanicomial? Já até trabalhamos isso daqui. Por que foi importante a luta antimanicomial? Porque antigamente as pessoas no sistema familiar patológico que enlouqueciam, gritando que esse sistema era maluco, eram caladas, sendo rotuladas de loucas e colocadas num hospital psiquiátrico sob o aval legal de um psiquiatra. E elas permaneciam lá, isoladas do mundo, caladas, para que aquele sistema patológico permanecesse. Era assim que era. Por isso veio a luta antimanicomial e foi muito boa. Porém, foi para o outro extremo. Aí não pode internar mais ninguém, não sei o quê. Tudo bem, acho que a gente precisa chegar no equilíbrio. Mas foi para isso que houve a luta antimanicomial. Qual é a minha preocupação? É que para calar os bodes expiatórios que estão contra a minha turma, eu use através do aval de um profissional, que no caso não é psiquiatra, deve ser o advogado, ou ministros, ou sei lá o que vai se construir, todos usam a caneta. Através de uma canetada, começar a prender pessoas. Que era a mesma coisa que acontecia no sistema familiar. Prendia aquela pessoa, só que no hospital psiquiátrico. Começa a prender pessoas, começa a tirar a voz dessas pessoas através... Hoje tem a tecnologia da comunicação, então as redes sociais, é uma forma de prisão, vamos dizer assim, né? Então, isso é que me preocupa e nós precisamos estar atentos sob o ponto de vista... Eu não estou falando de partido, eu estou falando de saúde mental. Sobre o ponto de vista de saúde mental. E aí a gente está abrindo a porta da psicopatia. O que é a psicopatia? Um sistema psicopata, seja ele familiar, seja ele social, seja ele que for. É um sistema que cala o outro se o outro não faz o que eu quero. É um sistema que não tem empatia, que não se coloca no lugar do outro. Para eu tentar entender o que você está querendo me dizer, vamos lá, então vamos ver, tal, né? É um sistema que é altamente manipulador, que é a história da meia-verdade, a verdade conforme a minha conveniência, eu jogo com as palavras para que faça aquilo que eu quero, que é a história da mãe, que fala, não, filho, não mente, não pode mentir, isso é feio, mas, conforme a minha conveniência, eu te manipulo para você mentir. Enfim, e começa a criar verdades absolutas e narrativas manipuladas para convencer todo mundo que aquele funcionamento psicopata é a melhor coisa para todo mundo. Essa é a minha preocupação no sistema como um todo. Interessante isso que a doutora está falando, a doutora Valéria, porque ela fala de uma consciência coletiva que está acontecendo na nossa sociedade, né, doutor Cláudio? Como é que o senhor vê isso? Existe mesmo essa consciência coletiva, mas ela está dualizada, né? Vai de um lado para o outro, e aí esses dois lados aí estão se bicando.
Eu acho que, assim, não só em política, e não só socialmente falando, né? O equilíbrio é uma das coisas mais difíceis de conseguir, né? Então, às vezes o que está acontecendo, né? E eu concordo muito com o que a doutora Janaína falou, né, de que as pessoas estão em extremos, né, opostos, assim, né, estão se brigando entre si, né? E, de novo, eu acho que é um problema de comunicação. E o que é comunicação? Né? Comunicação é dizer a verdade, né? É você, sabe aquela coisa que não basta ser honesto, você precisa parecer honesto. É isso, né? Porque comunicação, o jeito que você fala, né, pode levar a um entendimento diferente. Né? Então, a comunicação não é só o que eu digo, né? É também como eu me posiciono, olhar no olho, é você se mostrar empático, é você não validar o que a outra pessoa está falando, né? Então, eu concordo muito com o que a doutora Janaína falou, né? Que essa falta de habilidade de comunicação, né, da direita, né, levou a um confronto, né? Isso é explicado em saúde mental, né? Assim, qualquer confronto estimula a resistência. Né? Se você quer vencer a resistência, só existe um caminho em psiquiatria: a reflexão. Você deixar a pessoa refletir, você dá instrumentos para ela refletir, né? Não, pode continuar, doutor Cláudio. Então, eu acho que essa falta de comunicação, né, é que levou a esses extremos, né? Talvez se a direita soubesse comunicar melhor, né, isso não estaria acontecendo. Eu queria que a doutora Janaína Pascoal falasse da sua experiência na Assembleia Legislativa, porque a deputada teve que conviver com todos os lados e soube lidar muito bem com isso. Né? Mas eu sou treinada, né? Eu sobrevivo na USP desde os 17 anos de idade. Né? Alguém que, com o meu pensamento, sobreviveu tanto tempo na USP, e assim, agora, como eu não fui eleita, eu concorri ao Senado, não fui eleita, eu vou voltar, né, para a universidade. Então, vou ter que seguir sobrevivendo, e eu sobrevivo sem me esconder, porque eu nunca deixei de expor as minhas ideias. Quais ideias, Janaína? Por exemplo, sou contrária à legalização do aborto, né? Sou contrária à legalização de venda de drogas, até por isso é que nós dialogamos tanto sobre esse tema. Sou contrária, por exemplo, programas ali na região da Cracolândia, que agora os moradores não querem mais que chame Cracolândia, querem que chame Craco. Programas que distribuem dinheiro para dependente químico. Na minha cabeça, qualquer programa social ou público ou que dê dinheiro na mão de um dependente, está ajudando o tráfico. Claro. Então, assim, essas ideias dentro do ambiente universitário são ideias absolutamente indigestas, e eu as defendi tecnicamente, cientificamente, a vida inteira, né? Então, assim, conviver na Assembleia com as diferenças ali com os colegas foi muito fácil para mim. Que bom, né? E conviver com as críticas, deputada, como é que foi? Não dá para comparar o grau de dureza dos embates, né?
de agressividade, até, ouso dizer, de maldade, né, da universidade com a Assembleia. Porque a Assembleia são pessoas como todos nós. São representantes do povo, literalmente. Na universidade é gente treinada, né? É gente com muitos títulos, entendeu? É gente que sabe fazer as maldades. E que sabe rotular, né? Então é muito mais difícil. Eu acho que quando eu saí da USP, sofrida como eu saí, né? E caí na Assembleia, assim, óbvio que no início, né? Houve ali algumas agressividades, mas muito rapidamente eu me situei, é muito mais leve, entendeu? Muito mais leve. E como é um ambiente que tem uma carência, falo isso aqui com muito respeito, tá? Não é de um olhar técnico, porque a Assembleia ela é uma casa muito mais política do que técnico-jurídica. Eu gostaria que fosse o contrário, Sim, por ser sim, uma casa sim. legislativa. E então, quando chega alguém com conhecimento jurídico consistente e que também não vem em cima do salto, né? Como eu tinha tido uma votação muito alta em 2018, eu percebi que os colegas da esquerda e da direita, eles estavam esperando uma mulher muito metida, uma pessoa assim muito... E não é da minha natureza, eu não sou assim, né? Sim. Eu acredito muito que a vida é isso aqui, ó. Você tá um dia em cima, outro dia embaixo, a gente sempre tá... Você ajuda e você carece, e você dá a mão e você pede a mão, isso é a nossa, né? Sim, sim. Então eu cheguei ali querendo entender, querendo ouvir, querendo conhecer. Então eu vivi muito bem esses 4 anos ali dentro. Eu pude emprestar o meu conhecimento por esses 4 anos. Eu acho que eu ajudei a casa, ajudei os colegas, entendeu? Então foi uma vivência assim maravilhosa. Eu tenho certeza que dia 14 de março vai ser um dia muito difícil para mim. Olha, que eu tô até vontade de chorar. Porque eu vou estar me despedindo, entendeu? De um período assim muito bom na minha vida, de muito trabalho. Sim, sim. Porque quem observa é testemunha. Eu tô lá todo santo dia. Eu vivo aquilo intensamente, eu leio todos os projetos, então isso dá trabalho, né? Eu participo das reuniões, eu participo de verdade, não é uma coisa assim pro forma. Então foi muito trabalho, mas foi algo assim muito construtivo, né? Para casa, para minha vida. Então acho que dia 14 vai ser muito difícil para mim, mas eu tenho muito firme, né? Essa ideia da transitoriedade da vida, que nada é nosso, entendeu? Então, mas vou falar agora falo com gratidão. Vou falar com conhecimento de causa, né, da Assembleia Legislativa, já que eu estou lá há 28 anos, que a deputada Janaína Pascoal realmente foi exemplar e vai deixar muitas saudades lá na Assembleia. Por favor, vá nos visitar sempre, viu, deputada? Agora nós estamos já chegando ao encerramento do nosso programa. Eu vou passar para a doutora Valéria, só para ela dar falar como é conviver com as críticas. Não é fácil, né? Conviver com as críticas. A doutora Janaína já estava mais preparada. Eu, por exemplo, eu fico chateada com uma crítica. Como é que a gente convive com isso? Como é que a gente supera esse tipo de coisa? Veja, conviver com as críticas é como conviver com as perdas, que a gente nasce perdendo e ganhando, a gente nasce sendo aceita e não sendo aceita, a gente nasce ouvindo sim e ouvindo não. Então, é um desafio. É um desafio você... O que eu vou fazer? Dica minha. Primeiro, sente o impacto da crítica, porque é horrível. Mas depois que você sair daquela emoção, procura ver o que você pode crescer com isso. Ótimo. Porque, seja o que for que você viva, você tem 2 escolhas. Ou você pega aquilo... Claro que tem mais, mas no mínimo 2. Você ou pega aquilo para se autodestruir e dizer, olha, eu sou infeliz e estou destruída por causa do fulano, do beltrano, do secano, né? Ou você usa tudo isso para você crescer e construir. Agora, eu gostaria, já que estamos no final, sim, deixa uma mensagem. Falar alguma coisa muito importante que a doutora Janaína trouxe, que é a ditadura da ciência. A ditadura da ciência é uma ditadura perigosa também, porque é uma ditadura velada e é uma ditadura que põe na frente os títulos. E eu, que estou na área há mais de 30 anos, sempre lutei contra isso. Sempre lutei para a abertura dos diversos olhares,
Mas a vida inteira eu vi, você vai num congresso, na peça da dependência química, você vai num congresso de política de redução de danos, ai de você que fale sobre abstinência total. Você é rechaçado como se você fosse a Inquisição. Então, isso nós precisamos mudar. Nós não estamos mais falando da questão só política nacional, partidária, mas nós estamos falando de uma saúde mental em todos os setores da nossa sociedade, inclusive o setor da ciência. Há que se abrir espaço para um pensamento diferente, senão aqueles que falam em democracia e lutam pela democracia, a hora que rechaçam um pensamento diferente, seja de uma maneira polida, com títulos ou sem títulos, seja de que maneira for, mas ao rechaçar e desqualificar um pensamento diferente do meu, eu estou dando um tiro no pé quando eu abro a boca de falar de democracia e abertura de pensamento. Então, as pessoas estão o tempo todo sendo incoerentes nesse sentido. Sejamos democráticos efetivamente. E para que isso aconteça, nós precisamos aceitar os diversos pensamentos. Muito bom isso. Eu voto nessa mulher. Eu voto nela. Até porque, né, doutor Cláudio, parece que as redes sociais fizeram o que fizeram mesmo, né, que as pessoas tivessem voz e todo mundo agora se acha entendido sobre tudo, sobre tudo, né? Inclusive sobre dependência química, todo mundo opina e etc. Mas o que eu acho interessante é que existe uma habilidade social, que é essa habilidade de receber crítica. É uma habilidade social para fazer isso que a doutora Valéria falou, né? De eu poder ver a crítica, me acalmar e depois ver se ali tem alguma coisa que me traz algum crescimento, né? Isso é uma habilidade que a gente, às vezes, não... que deve ser estimulado na escola desde pequeno, né? Então, essas habilidades socioemocionais, né? Elas precisam ser desenvolvidas desde da criança muito pequena, né? Por exemplo, meu filho estuda numa escola, né, onde tem um programa de habilidades sociais, de saber dizer não, saber dizer sim, saber receber críticas. E às vezes não é só difícil receber crítica, é difícil receber elogio. Tem gente que não sabe receber elogio, né? Então, essas são habilidades sociais, né, que a gente precisa treinar e desenvolver às vezes. E hoje em dia as pessoas, na hora de criticar, elas não são tão polidas, na verdade, elas não são tão educadas, muitas vezes elas estão querendo agredir, elas já vão com raiva. Eu acho que receber a crítica de uma forma boa pode ser, desse caso, positivo. É a forma, né, de comunicar, né, que exato, eu falei assim, né? Exato. Comunicação é tudo, né? Sim. É saber se comunicar, né? Eu acho que isso é tudo, assim, né? Por exemplo, no tratamento da dependência química, né? Eles fizeram uma pesquisa que mostra assim que o dependente químico ou quem tem um transtorno por uso de substância, ele se dá melhor com um terapeuta do que com outro, né? E eles foram ver assim o que tinha no terapeuta, né, que pudesse fazer com que ele aderisse a uma pessoa e não aderisse a outra, né? E foi assim que nasceu a entrevista motivacional, porque o que tinha de diferente era uma habilidade de comunicação, né? Interessante. A comunicação não violenta, né? E também inteligência emocional tem o saber ouvir e o saber falar. Seria muito mais fácil as relações humanas em termos de críticas se as pessoas soubessem praticar a comunicação não violenta e o saber ouvir e o saber falar. Muito bem. Quantos ensinamentos, né, doutora Janaína? Saí daqui, vou sair bem melhor do que entrei. Muito obrigada. Por favor, dá uma mensagem final para a gente... Eu acho que a gente tem que olhar mesmo para essa sociedade como uma nação.
É difícil, nós estamos sofridos. Eu mesma sou muito humilde em dizer, eu não estou feliz com o resultado das eleições. E não é só porque eu perdi. Eu não estou feliz porque, em certa medida, quando o PT volta para o poder, é como se estivesse, vamos dizer assim, não digo destruindo, né? Mas jogando um pouco por terra todo o meu trabalho, com o pedido de impeachment, tudo aquilo que eu vivi, né, intensamente nos últimos anos. Mas nós temos que ter a capacidade de seguir adiante. Então, o que eu tenho pedido para as pessoas? Para não afastarem os seus parentes, sabe? Os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos, por essas divergências. Vamos tentar conviver, vamos nos esforçar, cada um fazendo a sua parte. Porque senão aí vai ser perda total mesmo. Né? Vai ser perda total. E agora também eu vejo que não adianta muito, não tem muito o que fazer. Tem que aceitar e vamos em frente e a vida continua, não é isso, doutora Valéria? Eu não gostaria nem de falar o que fazer, porque nem eu sei o que fazer exatamente. O que eu acho é que a gente pode, assim, pensando positivamente, aproveitar tudo o que está acontecendo para crescer com isso. Não me pergunte como, mas eu posso dizer tudo que eu falei aqui, o calar e o rotular e o desqualificar a voz que está clamando não é o melhor caminho. Isso eu posso garantir. Doutor Cláudio, para sua mensagem final. Olha, eu me preocupo com as políticas de saúde mental, né? Porque neste governo, né, as políticas de saúde mental elas eram restritivas, elas tentavam calar, vamos dizer assim, determinados serviços. Por exemplo, internar é quase que um palavrão, né? Se você quiser internar a pessoa. Então, a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, ela era muito, muito restrita, né, a um serviço praticamente, que era o CAPS. Né? E no governo passado, né, as políticas de saúde mental elas se ampliaram, né? Elas se democratizaram, né, dando oportunidade para mais serviços poder funcionar, ajudar os dependentes químicos. Né? A gente sabe que o dependente químico não é uma coisa que você vai fazer que vai melhorar. Ele precisa hora de determinado serviço, hora de determinado espaço, né? Então a gente precisa ter um menu de possibilidades para poder parear o que o dependente precisa, necessita, né, com o que a gente tem para oferecer. Essa é a minha maior preocupação. Muito bem, eu quero aqui agradecer a presença da nossa deputada estadual, Janaína Pascoal, desejar sucesso em tudo que ela for fazer daqui para frente, dizer que nós vamos sentir saudades, mas que ela vai estar sempre por perto, né, deputada? Agradecer a doutora Valéria Rocha Brasil, ela que é diretora clínica do Instituto Rocha Brasil, psicóloga, doutora em psicologia clínica, e também ao nosso querido doutor Cláudio Jerônimo, médico psiquiatra, doutor em ciências pela Unifesp. E agradecer a você que ficou aqui conosco no programa Dependência Química e Saúde Mental, agradecer ao nosso querido Daniel Garcia, que está aqui hoje na produção conosco. E então, muito obrigada e espero que vocês tenham gostado dessa reflexão que nós fizemos sobre o atual momento que nós estamos vivendo. Muito obrigada e até o próximo programa.